nesse momento especial aqui da sua defesa. Quero agradecer à banca pela presença. É um grande prazer para mim estar hoje presidindo essa banca com o João Pedro, que é um estudante muito especial no nosso grupo. Então, eu, sem mais falar, eu gostaria de dar a introdução ao projeto do João Pedro. Peraí que eu vou abrir aqui. João vai apresentar a defesa da dissertação dele. Ele tem entre 40 minutos e 1 hora para fazer a apresentação. Faz parte da banca o professor Hudson Giovanni Zanin e o professor Gustavo Dubeck. E agora, então, eu passo a palavra para o João para ele começar a apresentação. João, com você. Sobre a apresentação. Então, bom dia. Meu nome é João Pedro. Essa é a minha defesa de dissertação de mestrado. Gostaria de agradecer a presença do professor Hudson, do professor Gustavo, do professor Alfredo e principalmente a meu orientador, professor César, e todo mundo que está aqui. O título dessa dissertação é Dinâmica de íons solvatários em eletrodos de supercapacitores sob compressão e condições de baixa temperatura. Esse trabalho ele faz parte de um dos projetos da BRE Energy, que foi onde a gente executou toda a pesquisa. Então, aqui é uma foto um pouco da nossa estrutura, do laboratório. E embaixo aqui a FEEC, que é a Faculdade de Engenharia Elétrica na Unicamp. E a gente faz parte do CINE, que é Centro para Inovação em Novas Energias. Então, a dissertação ela ficou dividida com o capítulo 1, a introdução, o capítulo 2, uma revisão breve sobre instrumentação eletroquímica para supercapacitores, o capítulo 3 é como as medições de supercapacitores são afetadas pela configuração errada de equipamentos eletroquímicos, o capítulo 4 é sobre eletrodos de supercapacitores sob compressão, o capítulo 5, supercapacitores com eletrólito de perclorato de sódio em baixas temperaturas e, por fim, a conclusão. Então, na introdução, qual foi a nossa motivação? Existe uma demanda muito grande para entender como que supercapacitores funcionam em situações críticas, em especial sobre compressão e sobre baixas temperaturas. Existe essa demanda porque algumas aplicações, como aplicações espaciais, em estações na Antártida, extração de petróleo em alto mar, trabalham em condições de baixa temperatura e outros em baixa temperatura e alta compressão. Então, a partir dessa lacuna na comunidade científica, a gente partiu daí para tentar entender melhor os fenômenos que ocorrem nessas duas condições críticas. Então, os objetivos foram, antes de começar o estudo para entender como que esses supercapacitores funcionam em condições de compressão e baixa temperatura, a gente começou, nos 2 capítulos iniciais, fazendo uma revisão da literatura de como fazer os testes eletroquímicos da melhor maneira possível, para a gente ter um background com relação a como tornar nossos dados robustos. E nos capítulos seguintes, o objetivo foi
que é o que a gente traz de novidade na dissertação, foi aplicar compressão na célula eletroquímica e fazer inúmeros testes para saber como que o supercapacitor se comportava. E o segundo objetivo foi avaliar como que o supercapacitor funciona em baixas temperaturas. Então, aqui no capítulo 2, a gente fala um pouco sobre instrumentação eletroquímica, e aí é apresentado alguns conceitos importantes da engenharia elétrica, como o que é precisão, o que é acurácia, o que é resolução. Em seguida, a gente pega 4 testes eletroquímicos que são fundamentais para avaliar os supercapacitores, que é ciclovoltametria, espectroscopia de impedância eletroquímica, cronoperometria e cronopotenciometria, e configura o teste de inúmeras formas para saber como que uma configuração errada desses testes criam resultados diferentes na hora de avaliar o supercapacitor. Mas como esses 2 primeiros capítulos, eles têm mais uma função didática, eles não trazem algo novo na comunidade científica do ponto de vista como o capítulo 3 e 4, mas ele é fundamental por fazer uma revisão que pode causar muitas dúvidas, principalmente para o pessoal que é iniciante na área de armazenamento de energia, por ser uma área extremamente multidisciplinar. E aí aqui, o supercapacitor, como que foi aplicado compressão. Então, a gente aplicou de 30 PSI a 260 PSI e observou, a gente fez inúmeros testes para saber como é que esse supercapacitor se comportava. E, por fim, a gente colocou um supercapacitor no refrigerador e foi mudando a temperatura do refrigerador e medindo algumas propriedades eletroquímicas desse dispositivo. Então, qual será a lacuna de preenchimento de conhecimento preenchido? A gente vai mostrar como que os supercapacitores funcionam em condições de compressão e mostrar uma série de resultados morfológicos, estruturais, eletroquímicos desses dispositivos sobre condições de compressão. E uma outra lacuna que será preenchida quais são os resultados eletroquímicos e como um capacitor com eletrólito aquoso, que é feito com água, como que ele se comporta em condições de baixa temperatura, abaixo, por exemplo, de 0 graus. Por que esse estudo é importante? Os 2 capítulos iniciais são importantes porque ele aborda diferentes tópicos que podem causar confusão para quem está começando, e ele também traz um guia, por exemplo, de como montar um setup eletroquímico. Quais que são os parâmetros do ponto de vista instrumental que são importantes de ter em mente antes de fazer um teste eletroquímico? Como por que não colocar um equipamento próximo do outro para evitar problemas de compatibilidade eletromagnética com interferência de outros equipamentos próximos? E como que uma configuração do experimento é fundamental para se ter resultados que são confiáveis. No capítulo de compressão, ele é importante porque não só em aplicações de baixa temperatura, em aplicações em extração de petróleo ou no espaço, mas também para a indústria, porque compressão é um parâmetro importantíssimo na hora de se manufaturar supercapacitores. E, por fim, com relação ao capítulo de baixas temperaturas, porque a gente viu que podemos utilizar esses supercapacitores com base de água em condições de baixa temperatura. Isso é bom porque supercapacitores com eletrólitos aquosos, eles são mais amigáveis com relação ao meio ambiente, porque eles são menos tóxicos e não são inflamáveis, e são feitos com base em sal e água. E quais são os resultados do estudo? Os resultados do capítulo de compressão, a gente viu que existe uma curva
onde existe uma compressão ideal para o supercapacitor funcionar, e esse ponto de máxima capacitância, ele varia conforme o eletrólito que a gente usa. E aí a gente vai apresentar um conceito que chama estado superiônico, que é quando esse estado máximo de energia, ou quando existe a maior capacitância, ela está relacionada com as características do eletrólito. E o estudo de baixas temperaturas, a gente viu que é possível não retardar, a gente consegue controlar as reações faradaicas e elas ocorrem numa taxa menor em baixas temperaturas. E aí o resultado disso é que, em temperatura ambiente, o supercapacitor iria funcionar em 1,2 graus, ou 1,2 volts. E aí quando a gente diminui a temperatura para menos 10 graus, por exemplo, a gente consegue trabalhar com esse capacitor em uma tensão de 1,8 volts. Então agora começando os capítulos, o primeiro capítulo é instrumentação eletroquímica para supercapacitores, uma breve revisão. E a motivação aqui foi principalmente porque, quando eu cheguei no laboratório, eu percebi que esse é extremamente importante entender bem como configurar esses testes, e isso pôde fazer com que os capítulos instrumentais tivessem resultados muito mais confiáveis do ponto de vista da engenharia elétrica, por ter uma configuração configuração correta desses parâmetros. E esse tem um caráter meio didático, porque esse é um ponto que muita gente que trabalha com armazenamento de energia tem dificuldade, porque envolve diversas áreas. Então, um bacharel em química ou um bacharel em física, às vezes, não tem uma familiaridade muito grande com conceitos de eletrônica. E o objetivo aqui é, basicamente, clarificar esses pontos e trazer eles de forma focada em testes para supercapacitores. Então, a gente fala um pouco sobre precisão e acurácia e resolução. Então, trazendo isso, um exemplo para a química, um exemplo, por exemplo, para supercapacitores, o ideal é que esse teste tivesse alta precisão e alta acurácia. Então, seria esse ponto aqui com essas bolinhas laranjas no centro. E precisão, trazendo do ponto de vista da química, se a gente vai medir, por exemplo, 100 ml, o correto seria usar um becker de 100 ml ou de 150 ml. Se a gente usa um becker de 2 litros para medir um volume tão baixo, com certeza a nossa precisão vai ser baixa. Isso, na engenharia elétrica, na eletrônica, seria um conversor com a resolução alta, com mais de 12 bits, geralmente, para potenciostatos. Aí a gente fala um pouco sobre como que é um circuito de um potenciostato, trazendo isso de forma mais simples para mostrar quais que são os principais, o que tem no potenciostato. Então, tem um medidor de tensão, tem um amplificador operacional, tem aqui um leitor de corrente. Então, a gente também fala sobre fontes de certeza experimental em equipamentos eletrônicos. É falado sobre erros sistemáticos e aleatórios, instalações do equipamento, o que são ruídos eletromagnéticos irradiados e conduzidos. Então, um exemplo seria que, antigamente, quando a gente tinha aquelas televisões de tubo, se alguém ligasse um secador ou uma batedeira na cozinha, a televisão começava a chiar. Então, e aí, hoje em dia, as televisões elas são digitais, a gente não consegue mais reparar esses problemas na TV. Mas eles ainda estão lá. E eles podem causar perturbações que fazem com que os testes eletroquímicos absorvam esses ruídos da rede ou de equipamentos próximos. Então, é falado um pouco sobre como evitar esses problemas, como diminuir o tamanho do cabo que vai ligar na célula eletroquímica, usar um cabo com blindagem, colocar um filtro de linha para evitar ruídos conduzidos, não colocar equipamentos como motor elétrico, por exemplo, próximo do potenciostato da célula
eletroquímica. E também, com relação à fonte de incerteza, falando um pouco sobre cálculo de parâmetros, porque muitas vezes, na comunidade científica, é utilizado várias fórmulas para calcular, por exemplo, energia, ou várias fórmulas para calcular potência. E aí é falado um pouco sobre como fazer esse cálculo desses parâmetros. E, por fim, normalização, que também é um tópico bem que está em aberto, porque muitas vezes um dispositivo eletroquímico ele pode ser normalizado de diferentes formas. Mas muitas vezes essa normalização ela não condiz muito com o que está sendo estudado. Por exemplo, eu estou estudando um supercapacitor de carvão ativado. Muitas vezes é normalizado pela área, mas talvez o mais correto, pelo que já tem sido colocado na comunidade, fazer uma normalização pela massa. Se for falar sobre um banco de supercapacitores, a normalização já não pode ser pela massa ativa. Talvez fosse mais interessante normalizar também utilizando as conexões elétricas, a célula, porque se por uma aplicação no veículo elétrico, no ônibus, essa massa é importantíssima para do ponto de vista de manufatura desses instrumentos ou veículos. Então, falando um pouco agora sobre como medições de supercapacitores podem ser afetadas pela configuração errada do potenciostato, a motivação foi essa, sobre ter um caráter didático e mostrar como que o range de tensão, o range de corrente configurado errado pode fazer com que a medida tenha um desvio do que seria esperado, e para entender melhor como apresentar de forma didática como esses desvios podem ser um problema e causar até mesmo resultados que são muito bons, mas que são resultados de uma configuração errada dos testes. E o objetivo é variar esses parâmetros e apresentar como que eles influenciam no teste. Então, eletrodos aqui, nesse capítulo, a gente utilizou eletrodos de nanotubo de carbono com um eletrólito aquoso. E foi utilizado esse supercapacitor porque ele tem a gente poderia ter utilizado um supercapacitor de carvão ativado, por exemplo. Mas a gente utilizou de nanotubo porque ele tem uma corrente menor. E isso é bom para a gente porque quando o potenciostato vai fazer uma medida eletroquímica, quanto menor a corrente, mais difícil é de fazer essa leitura, porque qualquer perturbação externa pode causar pode causar um erro naquela medição. E o potenciostato também precisa ter uma precisão maior para conseguir fazer leitura de alguns parâmetros com uma magnitude bem baixa, na casa de micro ou picoamperes. Então, o primeiro teste foi voltametria cíclica. A gente variou aqui, em todos os testes a gente variou o range de tensão, o range de corrente, o bandwidth e os intervalos de amostragem. Nesse caso, aqui nesse experimento, por exemplo, na letra A, o range de tensão não variou muito, não causou uma mudança significativa. Mas na letra B, a gente vê que aqui o range de corrente ideal seria de 1 mA, porque a corrente máxima é 0,16 e o valor mais próximo do range de corrente seria de 1 mA. Então, se a gente coloca um range de 100 mA, a capacitância não muda muito, mas tem um deslocamento aqui no eixo Y do voltammograma. E também na letra D, o intervalo de amostragem, quando foi muito pequeno, de 100 mV, o equipamento ele não adquiriu muitos pontos durante o experimento, e aí ele distorceu
o voltammograma, aí ficou esse losango. Nos experimentos de carga e descarga galvanostática, o range de tensão, de novo, não influenciou nas medidas. O ideal que seria 2,5 volts, da mesma forma que aqui, porque esses são os 3 valores que a gente pode setar no equipamento, 2,5, 5 e 10. Como o experimento está com 1,2 volts, o ideal seria utilizar o menor range. Aqui, na letra B, a gente vê que o range de corrente errado causou uma distorção aqui no perfil do experimento e fez com que a capacitância calculada fosse muito maior. Então, o ideal seria o certo, né? Esse valor esperado era de 13,1 farads para quando o experimento é configurado de forma correta. E aí, devido a essa mal configuração, existe um desvio nesse resultado, ele é medido de forma errada, e aí a gente tem esse aumento da capacitância para um range de 1 mA. O bandwidth, de novo, não mudou, e o intervalo de amostragem fez com que a medida de ESR e EDS ficasse completamente comprometida. E aí, traduzindo isso para a realidade, o valor ESR é utilizado para calcular a potência desse dispositivo. Se é feita a medida da ESR errada, significa que nossa potência, nesse caso aqui, para uma curva de 100 mV, é uma potência extremamente maior. A cronoperometria, de novo, o range de corrente causou um erro aqui absurdo. E o range de tensão e o bandwidth não alterou muito. Aqui, no valor final da crono, tem um erro no valor final, de quase 50%, e aqui na letra D, a medida para um intervalo de amostragem muito grande faz com que o valor final seja extremamente grande, saiu da média de 15 microampere para 20 miliampere. É um erro extremamente grande. Na espectroscopia também. Então, na letra B aqui, por exemplo, o range aqui não pode ser fixo mais, ele precisa ser variável. Porque a espectroscopia de impedância, ela funciona aplicando sinal alternado. E cada ponto desse aqui que a gente vê aqui no plano complexo é uma medida com frequência diferente. Ele começa com frequência muito alta. Como ele começa com frequência muito alta, se a gente pega um circuito RC, significa que a gente praticamente curto-circuitou o capacitor. Então ficaria só a resistência. E aí isso faz com que a corrente no início do experimento seja muito alta. Conforme a frequência vai diminuindo, que ela começa em 100 kHz e vai para 10 mHz, a corrente vai diminuindo e começa a ficar uma corrente absurdamente pequena. Então a gente precisa colocar um range automático para, conforme a magnitude de corrente, o potenciostato ir ele vai adaptando, né? Ele vai mudando o range de corrente para ele conseguir fazer a medida com a maior precisão possível. Aí aqui teve esse desvio, esse erro na medição. No bandwidth não teve alteração. No intervalo de medida também não. Na letra E, o valor alternado, ele também, a amplitude do sinal modulado, ele também causa um erro na medição. O ideal era que fosse utilizada a menor tensão possível para que o sistema não saísse da linearidade. Mas com 0,1 volts, isso não é tão baixo que não dá para fazer medição. E aí é utilizado 10 milivolts, que é o mais utilizado na comunidade científica para medir supercapacitores. Aí a gente vê que a gente tem essa curva em azul. Para uma tensão muito alta, por exemplo, como 1000 milivolts ou 1 volt, já tem uma mudança aqui nesse primeiro semiciclo. E aí, por fim, a última é pontos por década. A gente só alterou o pontos por década e a gente vê que se
poucos pontos são amostrados durante o experimento, isso torna ele mais rápido, mas em vez de ver um semiciclo, a gente vê um triângulo para um ponto por década só. Então, agora, falando um pouco sobre eletrodos de supercapacitores sobre compressão, a motivação foi avaliar como que o supercapacitor é afetado ao comprimir os eletrodos e se existia algum padrão ou alguma variação conforme o tipo de eletrólito que a gente estava usando. E principalmente para usar esse conhecimento para desenvolver supercapacitores que sejam mais adequados para condições de alta compressão. E os objetivos mostrar como que é a resposta eletroquímica desse supercapacitor. Então, aqui foi o setup experimental. A gente usou essa prensa aqui na letra A, do lado esquerdo. E é uma pressão de 30 a 260 PSI foi utilizada. E, primeiramente, o que a gente fez? Para entender como que o supercapacitor funcionava em condições de compressão, a gente quis entender como que o material do eletrodo é afetado ao aplicar compressão. Então, a gente colocou uma tinta aqui sobre uma placa de Petri e fez um eletrodo sobre uma placa de Petri, pegou esse pó, colocou na prensa e criou um pellet, formou um pellet. Desse pellet, a gente fez as isotérmias de adsorção e desorção de nitrogênio para entender como que a compressão afeta esse material poroso. E aí o que a gente viu é bem interessante, que a quantidade de... Aqui nessas curvas, ó, a gente tem 100 roxo, é para o material do eletrodo. Ou é para o carvão ativado que a gente utilizou. A em verde é para o eletrodo sem compressão, e a em laranja, vermelho, é para o eletrodo comprimido. O que a gente vê é que após comprimir o eletrodo, a quantidade absorvida aumentou. Então, isso é extremamente interessante, porque a gente não esperava que a quantidade de gás absorvida fosse mudar porque a gente está comprimindo o eletrodo. Então, além disso, aqui na letra B, a gente vê que a área superficial também, se a gente compara o E0P, que é sem compressão, e com compressão, que a área superficial também aumentou, assim como os macroporos e mesoporos, e de forma não muito significativa, os microporos. Isso é bom, porque se a gente avalia que o nosso eletrodo, ao comprimir, sofre uma variação de quantidade de nitrogênio absorvida, significa que, provavelmente, quando a gente for montar o supercapacitor, a formação da dupla camada elétrica e a dissolução de íons, de cátions e ânions nos poros do eletrodo vai aumentar. Então, se espera que, ao aumentar a compressão do eletrodo, a capacitância também vai aumentar. Aí aqui é imagens de MEG do carvão ativado. Essas figuras em roxo é o eletrodo sem nenhum tipo sem sofrer compressão. Em verde é quando o eletrodo sofreu uma compressão de 100 PSI, e em laranja quando ele sofreu uma compressão de 260 PSI. Veja que quando a gente comprime mais o eletrodo, ele fica mais aglutinado e as partículas ficam mais próximas umas das outras. Isso é bom porque diminui o caminho do íon no book do eletrodo para ele acessar os poros, e a condutividade do material também melhora porque elas estão mais próximas umas das outras. Então, as resistências que a gente vê aqui de uma partícula para outra é bem menor porque o material está mais compactado.
Esse é um slide extremamente importante, porque ele resume muito bem os resultados desse capítulo. Então, aqui, por exemplo, a curva, a gente vê, quando a gente aplicou compressão, a curva de máxima capacitância, ela varia conforme o eletrólito utilizado. Então, por exemplo, para 80 PS, para LICL, o ponto máximo de capacitância, ou o ponto máximo de energia, ela ocorre com 80 PSI. Enquanto que, por exemplo, para o hidróxido de potássio, ela ocorre com 140 PSI. E aí, o que a gente viu? Que esse ponto de máxima capacitância está associado com o tamanho do íon solvatado. Então, se a gente pega, por exemplo, o cloreto de lítio, ele tem o maior cátion, que é 2,82, e o maior ânion. Isso, ele tem maior cátion e maior ânion. Então, significa que ele é maior. Se ele é maior, conforme a gente vai compactando o material poroso, o tamanho dos poros vai diminuindo. Então, um eletrólito que tem cátion e ânion muito grande, ele vai sofrer mais com o efeito da compactação do material, porque ele não vai conseguir acessar o poro para formar a dupla camada elétrica. Por outro lado, o KOH ele tem cátions e ânions, o tamanho do isobatado bem pequeno. Isso faz com que ele sofra menos com o efeito da compressão. Então, para exemplificar isso que eu estou falando, nesse estado inicial que a capacitância é muito baixa, até que de 80 PSI para trás, a gente tem um tamanho muito grande do poro. Esse diâmetro aqui ele é muito grande. O que acontece? A dupla camada elétrica não é formada de maneira tão efetiva aqui. Já quando a gente tem esse ponto máximo aqui, que é 80 PSI para o LICL ou 140 para o KOH, significa que a gente tem um estado chamado superiônico. E essa capacitância máxima ela ocorre quando o tamanho do íon solvatado ele tem aproximadamente o diâmetro do poro. Então, a dupla camada elétrica aqui ela é formada de forma efetiva. E esse estado superiônico ele é descrito para eletrólitos iônicos. E aí a gente traz esse conceito de estado superiônico aqui aplicado a eletrólitos aquosos, para mostrar que ele está, para eletrólitos aquosos, ele está associado com o tamanho do íon solvatado, e não com o tamanho do raio de Pauli. E aí essa letra C aqui é quando o íon, o diâmetro do poro, ele é tão pequeno que o íon precisa perder a camada de solvatação para acessar o poro. Aí o que acontece? Para que ocorra essa dessolvatação, existe uma perda de energia no processo de armazenamento de carga. E aí a gente explica, a gente imagina que isso ocorre, que isso é visto como esse decaimento da capacitância conforme a compressão aumenta. Então, agora do ponto de vista mais de manufatura e das características do supercapacitor, a gente vê que a resistência equivalente ela é afetada pela compressão e ela tem a tendência de aumentar, enquanto que a resistência equivalente distribuída, ela diminui inicialmente acima do platô. Isso faz com que a máxima potência varie conforme a compressão e que a energia também seja modificada pela compressão aplicada. Aqui no slide 27, a gente mostra a voltametria para cada eletrólito e a gente vê as curvas em verde é o ponto de máxima capacitância. E a gente vê que a voltametria ela tem um perfil, uma área maior quando a gente está no ponto de compressão ideal para cada eletrólito. Para 40 PSI, com uma compressão bem baixa, esse voltamograma ele tem esse perfil meio elíptico,
Para 260 PSI, a compressão é tão grande que ela começa a diminuir a área, e essa área do voltammograma ela pode ser vista como a capacitância, pode ser utilizada para calcular a capacitância de forma não quantitativa, mas de forma qualitativa. E esse descompressed, a gente vê que o que a gente fez nessa curva azul clara? A gente pegou o supercapacitor, aplicou 260 PSI, depois voltou para a compressão ideal. A gente vê que a deformação ela não é permanente. Então, o supercapacitor ele meio que volta para o estado do PMC, mas ele não volta completamente. Então, ele sofre uma deformação plástica e elástica. Aqui é a espectroscopia de impedância, e o resultado interessante aqui é que esse primeiro semiciclo ele é afetado, ele diminui conforme a compressão aumenta, e a gente imagina que essa mudança aqui no semiciclo pode fazer com que as reações faradaicas estejam ocorrendo numa taxa menor. E por fim, a gente vê aqui que a Knee Frankers também aumentou conforme a compressão subiu. Então, aqui no capítulo 5, que é supercapacitores com eletrólito de perclorato de sódio em baixas temperaturas, os problemas que nos motivaram foi entender aqui a gente usou um eletrólito com alta concentração. Então, é um eletrólito no limite de solubilidade. Então, isso faz com que o ponto de congelamento dessa solução aquosa diminua. Em vez de ser em 0 graus, ela tem um ponto de congelamento bem menor. E aí isso traz oportunidade para a gente utilizar esses supercapacitores com eletrólitos aquosos de NaCl4 em baixas temperaturas. Então, o objetivo é entender se é possível utilizar esses eletrólitos aquosos de alta concentração em aplicações de baixa temperatura e se tem algum benefício de aplicar eles em condições de baixa temperatura. Então, um dos métodos experimentais, a gente colocou esse supercapacitor no freezer, usou um potenciostato para medir as variações eletroquímicas, e essa imagem aqui ela é bem importante. Por quê? Tem um trabalho do grupo, que é na Nature Reports, que traz um método para calcular, para encontrar qual que é a janela de potencial correta do supercapacitor. E essa metodologia utiliza 3 técnicas, que é a ciclovoltametria, a espectroscopia de impedância e a cronoperometria. E utilizando essa técnica, juntando as 3 técnicas, a gente viu que, conforme a temperatura cai, é possível aumentar a janela de potencial desse dispositivo. Por quê? Esse aumento exponencial aqui, na ciclovoltametria, ele indica que está tendo uma taxa de reações faradaicas muito alta, como a quebra do hidrogênio e do oxigênio, a quebra das moléculas de água, e em baixas frequências aqui, 10 MHz, se a gente calcula o ângulo de fase para esses pontos na frequência baixa, o ideal é que ele estivesse próximo de 90 graus, e ele não está quando a gente aumenta a temperatura. E por fim, que a gente vê na cronoperometria, que ela é responsável por meio que mensurar a corrente faradaica por um tempo muito grande, que ela diminui conforme a gente abaixa a temperatura para um potencial fixo. Então, aqui é um gráfico também muito interessante, porque na letra A a gente vê que a capacitância ela diminui conforme a temperatura cai. E ela cai porque quando a temperatura é mais baixa, a viscosidade e a condutividade do eletrólito, a viscosidade aumenta e a condutividade cai. Isso faz com que a formação da dupla camada elétrica e a difusão dos íons no bulk seja afetada. Então, tem uma diminuição aqui na capacitância, mas quando a gente vai para o Ragone e plota a energia específica,
a energia específica aproximadamente 2 vezes maior em baixas temperaturas. Por quê? Porque foi possível aumentar a janela de potencial, que antes era, que aqui é 1.2 para 25 graus, aqui é 1.8. Mas acaba que a energia específica é maior, porque a energia é dada por meio de CV ao quadrado. E como a tensão está ao quadrado, a energia armazenada no dispositivo aumentou. Aí lá na letra C, a gente verificou que na retenção de capacitância ela não foi afetada de forma significativa. Isso mostra que a gente pode utilizar esse supercapacitor em baixas temperaturas, e que no caso da curva que mostra a capacitância por diferentes correntes de carga, que em baixas temperaturas ela teve até uma melhora, porque em altas correntes a queda na capacitância foi menor em baixas temperaturas. Aí aqui a gente fez um fitting do plano complexo. Então, o que significa esse fitting? A gente pode pegar essa resposta aqui no plano complexo e utilizar um circuito equivalente para descrever a resposta no plano complexo aqui da espectroscopia de impedância, utilizando um circuito equivalente que represente as variáveis daquele sistema. Aqui, como a gente tem um supercapacitor de nanotubo, a gente pode descrever ele como com a SR, com a capacitância eletrostática, com a capacitância Faraday e com a resistência de transferência de carga. Então, o que a gente viu? Que a capacitância da dupla camada elétrica, ela cai conforme a temperatura, que é o mesmo resultado que a gente tem aqui quando é feito o teste de cronopotenciometria para medir a capacitância, que existe essa capacitância ADS, que é uma capacitância faradaica, que ela ocorre porque, como o coletor de corrente ele sofre oxidação, e também porque, quando é feito um supercapacitor, é muito difícil controlar a contaminação do eletrólito, do pó, do nanotubo, e aí isso faz com que tenha capacitâncias faradaicas nesse dispositivo, e a gente vê que ele cai conforme a temperatura cai. E isso faz todo sentido porque essas reações faradaicas são controladas pela temperatura. Para RSR, que é essa resistência SR, que ela é utilizada aqui, o sentido físico-químico dele é porque está relacionado principalmente com a difusão do íon no buque do supercapacitor, do eletrólito. Então, quando a temperatura cai, esse íon tem uma dificuldade maior para que ocorra a difusão no buque, porque a viscosidade aumentou e a condutividade diminuiu. É por isso que a SR aumenta. E a RL, que é a resistência de transferência de carga, que controla essas reações faradaicas, aumenta, porque ela precisa aumentar para que essas reações faradaicas de óxido-redução diminuam. E aí, por fim, a gente fez um rama em diferentes temperaturas. E por que a gente fez o rama? Para verificar se a cristalinidade do perclorato seria modificada, e também para saber se o modo vibracional desse íon também era afetado. E aí aqui a gente vê no FWHM que a cristalinidade do perclorato ela diminui conforme a temperatura baixa, tanto para a banda 1 quanto para a banda 2, e que esse modo vibracional de alongamento também diminui. Então, significa que quando a temperatura baixa, esse íon tem um modo vibracional de alongamento menor. E esses dois resultados, eles colaboram tanto com o fitting do plano complexo, quanto com esses resultados apresentados anteriormente. Então, considerações finais. A gente faz uma discussão sobre a padronização e confiabilidade de medidas eletroquímicas, e ela é extremamente importante para instruir usuários iniciantes.
O ponto de armazenamento de energia máximo é alcançado quando o eletrodo é comprimido até os microporos terem aproximadamente as mesmas dimensões do tamanho do íon hidratado do eletrodo. Então, esse é um achado bem interessante que pode ajudar a indústria a aplicar níveis de compressão que sejam adequados a cada tipo de eletrólito que eles estão usando, fazendo com que tenha um ganho na capacitância sem precisar mudar a quantidade de pó utilizado ou qualquer reagente, e também contribuindo com aplicações em condições de alta compressão, que o aumento da janela que é possível aumentar a janela de potencial em baixas temperaturas devido ao aumento da energia necessária para promover reações faradaicas. Então, a gente pode aumentar a tensão de 1,2 volts para 1,8, diminuir a temperatura ambiente para menos 10 graus, porque a taxa com que a eletrólise ocorria diminuiu e de reações faradaicas também. Então, foi possível aumentar a janela de potencial por esse motivo. E aí, de forma geral, isso proporciona uma série de material teórico para que a indústria ou a comunidade científica pode desenvolver aplicações espaciais em observatórios astronômicos, aeronaves de alta altitude, indústria manufatureira e exploração de petróleo. Para trabalhos futuros, a gente espera combinar a compressão e temperatura na mesma configuração experimental, aumentar o intervalo de temperatura do experimento de menos 10 para menos 40 graus Celsius, avaliar se a compressão pode afetar a velocidade com que as reações faradaicas ocorrem, utilizar uma célula de 3 eletrodos para investigar como ocorre a absorção e a adsorção de íons em cada eletrodo, porque como o tamanho do cátion e do ânion são diferentes, seria interessante fazer o teste em 3 eletrodos para verificar como que é esse fenômeno de forma separada em cada eletrodo. E aqui nesse terceiro tópico, porque a compressão pode ser uma técnica interessante para controlar reações faradaicas. Então, de produção científica, o capítulo 5 foi aceito para publicação no Journal Energy Chemistry, o capítulo 4 foi submetido, trabalhando com o pessoal no laboratório, a gente tem muitas parcerias e o grupo é bastante unido, a gente sempre está ajudando um ao outro, então eu participei de coautoria nesses 2 trabalhos. No primeiro semestre teve uma disciplina que eu peguei que gerou esse artigo num congresso sobre educação. Uma disciplina no primeiro semestre também, um outro artigo como coautor num congresso. E do ponto de vista científico também, teve alguns vídeos que eu coloquei sobre espectroscopia de impedância, que fez parte da disciplina também do Hudson, e que eu achei bem interessante por estar contribuindo um pouco com o pessoal que está estudando um pouco de espectroscopia para entender melhor a técnica. Aí eu gostaria de agradecer ao Cine, a Shell, a ANP, por ter financiado minha bolsa durante todo esse tempo, ao professor César por ter sido um grande amigo e me ajudado bastante a desenvolver minhas habilidades como pesquisador, o professor Hudson por ter me ajudado bastante com os experimentos, por ter sido um grande amigo também, ter me dado várias oportunidades para fazer os trabalhos no laboratório, ao professor, os professores que estão aqui na banca também, professor Hudson, professor Gustavo, professor Alfredo, a todo mundo do laboratório, porque esse trabalho aqui eu jamais ia conseguir fazer ele sozinho, ele tem a mão de várias pessoas. E eu não vou falar nomes, senão eu vou esquecer, mas gostaria de agradecer a todos vocês, ao professor Leonardo também, que foi um grande parceiro nesse estudo, por me dar dicas e me ajudar a corrigir e discutir alguns resultados. A meus amigos, a minha família, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Sem vocês eu não estaria aqui hoje. E é isso, dúvidas, sugestões.
só falar. Obrigado, João Pedro. Você ficou bem no tempo certo, 50 minutos, mais ou menos 10. A apresentação foi muito boa, parabéns. Bom, vamos iniciar a fase de arguição. Eu vou pedir para o nosso colega, o professor Gustavo Dobeck, aqui da Faculdade de Engenharia Química, que é a casa costuma chamar primeiro os colegas mais distantes. E como ele está do outro lado da rua, eu gostaria de pedir para o professor Gustavo iniciar a arguição. Obrigado, Gustavo, de participar aqui com a gente, tá? É uma alegria, um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, César, obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui, ver mais um trabalho aí que é sendo feito dentro do grupo, né? E muito interessante, João, o trabalho que você fez, o cuidado que você teve com várias análises, que acho que é bem bacana. Com certeza dá uma base mais forte para todo um grupo, né, como um todo, para entender várias questões, entender mais a fundo por que é feito as coisas do jeito que são feitas, né? Então, isso realmente tem um valor bem grande aí. Você até comentou, João, isso não necessariamente dá frutos em termos de publicação, mas eu não sei, talvez eu tenha até como o próprio artigo, né, que você participou, tem até algumas coisas que quando elas são muito bem feitas, até é possível, né, serem, né, publicadas como artigo mesmo, ou até como um capítulo de livro. Acho que tem coisas aqui bem interessantes que você fez, que algumas são muito interessantes, algumas até são assim, digamos, a gente até poderia colocar, puxa, eu esperaria que isso acontecesse, mas nunca ninguém me mostrou, sabe? Então, tem coisas bem interessantes nesse ponto aí que, com certeza, tem um mérito bacana, e fora o trabalho que você fez, né, de análise de compressão, de temperatura, né, que são coisas aí bem interessantes. E você tem uma série de resultados aqui, bacanas, né? Acho que até na sua apresentação, se até puder dar uma sugestão, né, para futuramente, aí imagino que você vai continuar, né? Essa é outra pergunta que eu ia fazer também, né, João? Você pretende continuar? Pretendo, eu vou trabalhar agora com baterias de fluxo. Legal. Beleza. Então, João, porque então né, vai ficando a dica, porque você tem vários resultados muito interessantes, e acho que até na sua apresentação você acabou colocando um tempo maior ali nessa parte né, da motivação e tudo mais, e onde você ia repetindo isso, né, em vários momentos ali, que talvez você pudesse sintetizar no começo e salvar mais tempo para você comentar um pouco mais a fundo, às vezes, alguns resultados que você teve, né, que foi bem interessante, né. Bom, eu posso te mandar aqui depois o PDF, deixa eu só abrir ele aqui de novo. Assim, acho que o texto que você colocou está bem completo, né? Também te dou os parabéns aí pela escrita em inglês, que é bacana, né? É sempre importante a gente ter familiaridade até para fazer os trabalhos, e eu vejo que você já teve alguns trabalhos aceitos, então, com certeza, também deixo meus parabéns aqui para você por esse trabalho, você ter ido à frente, terminado, né? Ido até o fim, conseguido o aceite dentro do mestrado, que é muito legal, né? Isso, realmente, parabéns. E assim, sempre tem algumas coisinhas que a gente, né, deixa como consideração, algumas pequenas correções, né? Na sua própria parte de introdução, eu até ia comentar se né, você conversa com o seu orientador, mas talvez você poderia colocar só uma partezinha de discriminando os objetivos, né, que você teve, que nem você comentou na apresentação, você foi bem enfático nisso na apresentação, mas você não tem uma seção assim dentro do seu texto. No começo, você poderia colocar todos os objetivos ali, né, direto no início da sua tese, da sua dissertação, e depois né, já estava lá descrito, já estava bem estabelecido, não precisa ficar sempre retomando eles, né? Mas, de novo, isso daí deixa aí a critério, né? Aí tem uma discussão interessante também que você colocou com relação à normalização, né, que é feito, né? Que às vezes é trazido por área, às vezes é trazido por massa, né? Eu acho que aqui cabe também
algumas questões, porque, e de fato, a gente vê isso muito diferente na literatura, né? E isso muitas vezes gera uma ideia de que você está, talvez, vendendo valores errados, ou que você está, né, mal interpretando, né, a real significado desses valores, mas eu acho que a gente também tem que entender qual é o objetivo daqueles valores, né? Porque, por exemplo, se você está fazendo um estudo mais fundamental, muitas vezes, de um novo compósito, alguma coisa assim, que você quer extrair qual que é a potencialidade daquele novo material para o futuro, ou mesmo você quer, digamos assim, quando você reporta esse estudo, você está mais estimulando que outros pesquisadores vejam a importância daquele material novo, né, que foi colocado no artigo e sejam estimulados a perseguir mais aquela área. Mas, de fato, são valores que não podem ser entendidos como sendo, eu estou prometendo que eu vou chegar em tantos centenas de falhas por grama, né, por exemplo. Acho que tem que fazer essa distinção entre o que é uma coisa assim mais embrionária e o que é uma coisa mais aplicada, né? Que, de fato, quando você chega na tecnologia mesmo, obviamente você tem vários outros fatores, né? Que você tem que levar em consideração, a massa do eletrólito, que às vezes não é considerada, do encapsulamento, que com certeza não vai ser considerada para boa parte dos trabalhos, né? Então, a gente tem que ter só essa distinção, que não é porque você está vendendo uma ideia falsa, mas o objetivo daquele número é outro, não é um objetivo de ser uma tecnologia que tem aquele valor de fato, né? Acho que só trazer essa discussão. E aí até a escolha da normalização, né? Porque se você está preocupado com um requisito de engenharia, normalização por massa total faz mais sentido, né? Inclusive levando em consideração os acessórios e tudo mais. Agora, quando você está mais preocupado do ponto de vista científico, do fundamento da questão, aí faz sentido você simplesmente fazer uma normalização por área, ou por área de BT, inclusive, né? Aí tem algumas outras distinções. Só para, né, também a gente fazer essa pequena distinção, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, João, que aí realmente eu vou... É uma área que, para mim, eu não entendo muita coisa, ou quase nada, que é essa parte de circuitos eletrônicos e tudo mais, isso realmente não é a minha área, né? Eu achei bem interessante na sua apresentação que você fala dessa questão de como mitigar ruídos de instalações, etc., né? Eu vi que você colocou aqui no seu texto, mas na sua própria apresentação parece que você falou, olha, tem isso aqui, mas você não falou muito sobre. Para mim, eu achei interessante porque é uma coisa que eu não conheço, né? Então, também para você pensar isso, qual é o seu leitor, né? Porque como é uma área que tem muitos químicos trabalhando, que tem, né, o pessoal mais de eletroquímica, esse conhecimento eles não vão ter, né? Então, não acho que você está falando óbvio aqui. Pode ser óbvio para você que a sua formação é engenharia elétrica, engenheiro eletricista, né? Então, para você pode ser bastante óbvio, mas para os seus colegas da química não vão ser, né? Então, isso aqui eu achei interessante também, só queria te dar esse feedback aí. Bacana. Aí, o João, só para... Estou indo meio rápido aqui, se qualquer coisa você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Só para também não pegar muito tempo dos colegas. Tem só uma questãozinha aqui que eu ia te chamar a atenção, que está na página 40 da sua documento que você enviou para a gente, quando você coloca a questão lá da voltametria cíclica, né? Você comenta da corrente, né, capacitiva e da corrente faradaica, né? Uhum. A corrente faradaica, ela está associado, né, teoricamente, né, com a equação de Butler-Volmer, né? Quando você se distancia do equilíbrio, daí você até fez a distinção aqui entre corrente catódica e anódica, né, pegando só uma parcela ali, mas só toma um cuidado porque ali no fator de simetria, que é o alfa que aparece, você usou o alfa anódico para os dois, né? E se você pegar a dedução lá de Butler-Volmer, você tem o alfa anódico e o alfa catódico, ou você também pode chamar o alfa catódico de 1 menos alfa anódico, né? Por isso que recebe o nome de fator de simetria, né? Só dá uma corrigidinha lá.
que, só para não, né, já que você está tendo aí um primor grande no seu documento, acho que é bacana não deixar passar isso daí. Né? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E outra coisa, João, que eu ia te perguntar é o seguinte. Nessa análise prévia lá que você fez, por exemplo, você montou um supercapacitor simétrico e você variou a range de corrente, você variou a range de potencial, para ver realmente qual era o efeito, né? O que isso ia impactar no valor da medida, qual era o, né, possível erro associado, e aí você traz, né, tanto da parte de voltametria cíclica, quanto da parte do carga e descarga, né, e como é que isso afeta os valores. Aí eu fiquei curioso pelo seguinte, porque, né, a gente vê que isso varia, mas por que isso varia? O que eletronicamente muda, assim, que faz essa discrepância aqui grande nos valores, principalmente de corrente, né? Não sei se você sabe isso, eu fiquei curioso. É porque esse range de corrente, quando ele usa um range de corrente diferente, ele muda o circuito eletrônico. Sim. Então, se eu uso um circuito eletrônico para corrente muito alta, os componentes que eu preciso utilizar, eles não têm uma precisão tão alta porque eles são componentes, vamos dizer, mais robustos. Então, um resistor maior para aguentar a corrente maior. E aí isso faz com que a precisão para uma corrente muito pequena seja muito baixa. Então, quando eu vou fazer uma medida, por exemplo, com a corrente baixa, na casa de microampere, picoampere, e eu uso uma parte dentro do equipamento que é destinada a uma alta potência, ela vai acabar tendo um erro muito grande, porque esses equipamentos eles sofrem mais com variação de temperatura, eles não foram destinados, do ponto de vista construtivo, para ter uma precisão alta para medir baixas tensões, ou baixas correntes, por exemplo. Então é mais uma questão de hardware mesmo. É mais uma questão de hardware. Entendi. Porque eu achei curioso também que, aparentemente, aqui ele não tem uma variabilidade muito grande, ele traz valores errados. É como se ele mudasse ele mantém uma alta acurácia, mas ele erra o alvo, seria mais ou menos isso. Isso. Interessante. Interessante. Ele pode errar a acurácia também. Por exemplo, no teste para cronoamperometria, quando você muda o range de corrente. Aí ele fica oscilando muito. Ele fica oscilando muito. Aí ele tem um erro tanto de precisão como de acurácia. Ele não fica no centro, os pontos não ficam no centro e os pontos não ficam juntos, eles ficam espalhados e fora do alvo. Eu não sei, por exemplo, nessas curvas aqui de carga e descarga, que você apresenta um ciclo aqui, né, na figura 3.8. Eu não sei se com vários ciclos ele começa a entender a hora dá um valor maior, a hora dá um valor menor. Isso que eu fiquei curioso. Isso eu não plotei. Isso é interessante, eu não tinha pensado nisso. Isso que eu fiquei pensando, se ele erra, né, ou se ele simplesmente dá um shift de todo mundo para um valor acima. É isso que eu queria te perguntar. Mas eu não lembro eu não analisei esse resultado. Mas é um ponto bem interessante para colocar, porque se o erro é fixo, né, dá para, talvez, dependendo, por exemplo, eu quero fazer uma medida de corrente muito baixa, mas eu não tenho equipamento adequado, mas talvez utilizar alguma equação para descontar, né, para ter o valor real, vamos assim dizer. Algum fator, né, de correção, apesar que isso aí vai ser, com certeza, dependente de cada equipamento, né, porque cada um vai usar um hardware um pouco diferente, então não dá para usar genericamente, né, mas seria uma coisa interessante, sim, né, para se colocar. Não, bacana. Legal. Deixa eu passar aqui. Bom, aí na parte dos eletrodos sobre compressão, aí que eu fiquei com algumas dúvidas, João. Acho que se você puder me ajudar a entender um pouquinho melhor, né? Bom, então aqui o que foi feito, né? Você criou pellets, né? Desses eletrodos.
E aí você analisou a parte de BIT, né, para ver o que acontecia com a questão da distribuição dos poros, horas, né, beleza, né, você fez isso daí. E aí você também mediu, bom, a parte de condutividade e tal, você tirou do próprio a impedância na célula, né, tá, legal. Aí eu fiquei curioso pelo seguinte, João, não sei se você consegue me explicar um pouquinho melhor, porque a conclusão, né, que se chega é que existe uma relação, então, com o raio solvatado, né, do Isso. íon, com o ponto máximo lá de capacitância específica que ele vai ter uma vez que você chega naquele estado superiônico, né, que você coloca, né. Agora, eu fiquei pensando aqui o seguinte, porque a gente tem ali, quer dizer, por mais que você tenha a variação do raio solvatado, é uma variação não muito grande, né? Ali a gente está de 3 de 3 a 3,8, né? Que seria o maior ali do lítio mais, né? Mas está ali, todos abaixo de 4, né? Sim. E ali pela análise, né, de áreas de poro, né? Aquilo que tem menos de 4 angstroms, né, do diâmetro do poro, corresponderia ali mais ou menos uns 20% ou menos do Deixa eu abrir quantidade de poros, ou é mais? vou abrir a figura, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Porque ali tem, então, tem uma figura na 4.6, mas é que ali você tem volume de poro cumulativo, Aqui. mas eu não sei quanto que seria isso relativo à sua área total, né? Quanto da sua área total estaria mais ou menos nessa faixa? Então, o que a gente tem aqui tem uma diferenciação, até quando a gente submeteu esse artigo, o editor falou para a gente deixar essa questão um pouco mais clara entre a relação entre o MEV, o BET e os testes eletroquímicos. Certo. Tanto que a gente mandou para uma professora fazer um teste com adsorção de gás carbônico e um teste que ela faz para saber como que a superfície foi afetada. E aí ela colocou até esse ponto, inclusive essa professora e o editor, que quando a gente está comprimindo a célula e fazendo o teste eletroquímico, ela está sobre uma compressão constante. Quando a gente vem aqui para o teste BT, a gente fez o pellet, e aí colocou o pellet para fazer o BT. Então, meio que a compressão do pellet, ela não está meio que equivalente à compressão da célula quando o teste está sendo feito. Certo. Sim, também. E se a gente observa, por exemplo, o aumento... É porque se a gente, por exemplo, usa... E aí falando mais, respondendo a sua resposta com relação aos valores, por exemplo, de quantidade absorvida de nitrogênio. A quantidade absorvida de nitrogênio aumenta. Mas não dá para tirar uma relação... A gente ainda não conseguiu achar uma forma de tirar uma relação do nitrogênio para relacionar com o aumento da capacitância. No sentido de que não é uma relação direta, porque tem toda a questão da condutividade do material, que bem no início, quando a capacitância é muito baixa, você tem, por exemplo, a resistência entre o material do eletrodo e do coletor de corrente muito baixa, o material está meio que disperso. E aí, a partir do momento que, por exemplo, ele está próximo, talvez pegasse ali na faixa que está entre próximo ponto de máxima capacitância, um pouco mais para frente, que é o que a gente tentou fazer na parte escrita, para descrever onde que esses parâmetros estão relacionados. Então, a capacitância, por exemplo, aumentou menos depois de um certo ponto, porque a parte, vamos dizer assim, mecânica, que era do contato do eletrodo com o coletor de corrente, aumentou. E aí, depois desse ponto,
a gente pode dizer, por exemplo, o BT subiu, então tem uma área superficial maior, a formação da dupla camada elétrica vai melhorar. E aí, quando a gente vê aqui pela essa letra D, que a gente está mostrando aqui na casa de angstroms, né, de 3 alguma coisa até 28 angstroms, a gente vê, por exemplo, que os microporos também são afetados pela compressão. E aí é nessa faixa aqui que é a mais responsável pela formação da dupla camada elétrica. Porque, por exemplo, no nanotubo, a dupla camada elétrica ela é formada nos mesoporos e nos macroporos. No supercapacitor de carvão ativado, essa capacitância está muito mais relacionada à absorção nos microporos. E aí a gente vê que, como os microporos aqui foram afetados, eles modificou a quantidade de microporos e teve meio que um shift aqui e uma amplitude maior ou menor, a gente meio que usa essa relação para mostrar por que quando eu comprimo um material, a capacitância aumenta ou diminui. Era mais ou menos isso? Então, João, o que eu estava pensando era o seguinte, porque se você consegue ter uma ideia de qual esses microporos ali que estariam próximos ao raio iônico, né? Quanto que isso corresponde da sua área total, entendeu? Porque, por exemplo, se isso corresponde a 10%, 20%, 30% da sua área total, você poderia ter, digamos assim, uma previsão sobre quanto que estaria variando a sua capacitância por causa dessa alteração do número dos poros. A relação dos microporos é muito grande, porque a proporção de microporos, da área de microporos, é muito maior que MAS e MESO. Tanto que a gente vê isso na letra A, quando a pressão relativa ela é muito baixa, ali na casa de 0,1, 0,2, tem um aumento exponencial. E esse aumento exponencial nessa pressão relativa baixa é porque está sendo absorvido grande parte desse gás de nitrogênio nos microporos. Certo. E aí, quando lá, por exemplo, na letra A, quando ele faz essa curvinha para cima, é que tem um aumento de macroporos. Porque a gente pode dividir essas regiões aqui da letra A como de 0 a 0,2 microporos, de 0,2 a 0,8 meso, e no final macro. A gente vê que tem uma contribuição muito grande de micro, não tão grande de meso, e uma contribuição grande de macroporos. E aí dá para tentar achar uma relação pela letra B, que é pelo volume de macroporos e mesoporos e microporos, para fazer uma relação com o que você falou, dos microporos com o aumento da capacitância. Porque a questão é a diferença, né? Qual que seria percentualmente a diferença entre a área total de microporos, entre ele não comprimido e comprimido, para correlacionar isso com quanto que você esperaria que aumentasse a capacitância, entendeu? Isso que eu estava imaginando, para ser um parâmetro a mais aí que de repente daria para justificar, porque me parece um pouco como você mesmo colocou, né? Puxa, quando eu estou fazendo a compressão, eu também estou, né? E aí você mostra os dados de impedância, alterando a resistividade, né? Toda a resistência elétrica que eu tenho de condição do meu sistema, e isso também vai impactar numa melhora de desempenho do dispositivo como um todo, né? No geral, você vai ver um somatório de tudo isso junto, né? Então, porque a minha questão é a seguinte: quanto que a gente pode atribuir dessa melhora a uma diminuição de resistividade e quanto que a gente pode atribuir essa melhora ao fator de você estar nesse estado superiônico que você comentou por causa desse match, né, de tamanho de poro com o íon solvatado, entendeu? Então, é mais nesse sentido que o meu comentário, né? Aí você
mostra que é interessante a figura 4.7, porque você teria, digamos assim, o mesmo material, então a resistividade poderia estar variando de forma parecida para todos eles, por causa da compressão, mas você tem diferentes máximos, né? Então, talvez nesse sentido desse para colocar alguma coisa, e aí se completasse, né, de repente com essa análise, quanto que varia percentualmente, quanto que varia essas distribuições dos meus poros ali, principalmente focando desses poros que estão próximos o raio de sua rotação, que é algo que está interessando aqui na discussão, né? Talvez alguma coisa assim pudesse ser um pouquinho mais assertivo, mais claro, né? Talvez desse para melhorar um pouquinho mais, porque você tem já os resultados aqui na mão, né? Só acho que é uma questão de colocar esse olhar aí. Mas bem interessante essa discussão aqui que eu fiquei pensando aí, né? Como é que ele poderia estar alterando. Legal. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu ia colocar. Temperatura. Uma coisa que não ficou muito clara para mim, João, se você puder explicar de novo, lá no finalzinho, né, lá na figura 5.12, né, que você traz ali como é que o seu espectro Raman altera conforme a temperatura que você usa, né? Aí você estava, né, relacionando isso à cristalinidade do perclorato de lítio, era isso? Na figura 5.2. 5.12, desculpa, que do Raman lá, quando você faz a análise de duas bandas ali. Uhum. Isso tem a ver que você colocou com a cristalinidade do perclorato de lítio? Do perclorato de sódio. De sódio. E aí você associa isso com relação a alguns parâmetros que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Que você associa isso que você fala, não, isso faz sentido quando a gente observa a diminuição, acho que não sei se é da capacitância ou a diminuição de alguns parâmetros lá do seu circuito equivalente. Uhum. Você poderia me explicar de novo essa parte? Que não ficou muito claro. Eu não coloquei na apresentação, mas eu mostro na figura que tem um experimento que a gente fez para achar a condutividade e a viscosidade. Sim. Uhum. E aí, aqui quando a gente fez o Raman, é meio como um resultado complementar para mostrar que a cristalinidade, porque quando a gente diminui a temperatura, a cristalinidade daquela nossa molécula aumenta, quando a gente diminui a temperatura. Aí a gente pegou esse eletrodo e fez o Raman para achar as bandas, para saber se nessa banda 1 ou banda 2, nessa banda 1 e banda 2, para saber se a cristalinidade realmente era alterada de forma meio que significativa nessa faixa de temperatura. Aí tanto a letra A quanto a letra C da 5.12 mostra o nível de cristalinidade. E aí, como a cristalinidade aumentou, ela meio que colabora com o resultado que fala que a viscosidade aumentou. E na letra B e D, quando eu mostro o Raman Shift para essa stretching phase, esse movimento stretching phase, é que a molécula está vibrando menos, né? O movimento dela de alongamento está menor. E aí isso também meio que colabora com o fato de que eu vou precisar de uma energia de Gibbs maior, por exemplo, para fazer com que eu tenha eletrólise. Porque eu vou precisar aumentar o estado de energia para fazer com que a eletrólise ocorra numa temperatura mais baixa. Aí eu uso meio que esses dois conceitos meio qualitativos para meio que ajudar a convencer, não a convencer, mas apresentar os resultados de uma forma que eles estão meio que conectados. Principalmente com o fato de que a eletrólise diminui quando a temperatura diminui.
Eu esperaria realmente que a eletrólise diminuísse quando, né, que você colocou a constante de tempo, a gente sabe pela lei de Arrhenius, né, lá de qualquer reação, né, tanto faz química ou eletroquímica, né, que ela vai diminuir com o expoente da temperatura, né, então se diminuir a temperatura, ele vai diminuir exponencialmente a velocidade, então faz todo sentido, né, o que você colocou, e inclusive as suas observações. Só para entender melhor, porque essas bandas aqui, elas estão associadas, né, que você falou de cristalinidade também, com a do próprio cloreto de sódio, ou isso é uma estrutura cristalina que ele dissociados forma? Com o próprio percloreto de sódio. Então ele não está totalmente dissolvido. É que quando a gente faz a gente considera que ele tem a camada de solvatação. Ele tem moléculas de água que estão presas ali na molécula de perclorato de sódio. Mas aqui a gente está presente porque nessa faixa que a gente fez a medida, a gente não consegue pegar a banda da água. Então aqui a gente apresentou só a banda do perclorato no espectro. Mas não dá para desconsiderar o efeito que as moléculas de água têm. Então, uma das discussões que a gente teve foi, por exemplo, o perclorato, ele está mais cristalino, porque as moléculas de água da camada de solvatação estão mais cristalinas também. Isso faz com que a cristalinidade do perclorato aumente. Ou, por exemplo, a gente vê que esse movimento stretching phase do perclorato, ele diminuiu. Mas será não é porque as moléculas de água meio que o movimento delas estão menor e elas impedem que o movimento do perclorato diminua? Porque o movimento da molécula de água, do stretching phase da água, por exemplo, não vai ser igual ao do perclorato, né? E aí uma relação, a gente colocou do perclorato, mas ela é dependente das moléculas de água da camada de solvatação, porque tem molécula de água no eletrólito. Então seria uma estrutura cristalina local, né? Sim. Ah, tá. Entendi. Eu acho que só me gerou um pouco a confusão essa questão de... Porque eu estava imaginando um domínio cristalino maior. Mas, ok. Entendi. Acho que eu entendi o que você quis colocar aqui. Beleza. Acho que eram mais essas as minhas dúvidas, João, que eu fui anotando aqui. Bom, aí acho que só eu vou deixar, posso mandar esse PDF para você também, que eu, né, fui fazendo aqui algumas observações e tal, mas também queria deixar aí meus parabéns pelo seu trabalho, né, que com certeza você desenvolveu muito desses experimentos aí durante as fases, né, de restrição de uso dos laboratórios também, o que com certeza a gente sabe que foi um desafio grande, né, para muitos alunos. E deixo meus parabéns aí pelo seu, né, pelo material escrito que você deixa aqui para o grupo e também por esses trabalhos todos que você já conseguiu dar sequência, e não tenho dúvida aí que de agora em diante, né, nas suas próximas fases, com certeza você vai poder contribuir ainda muito mais aí para vários estudos dentro do grupo, tá joia? Obrigado. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer o professor Gustavo. O João Pedro vai fazer as modificações. Eu também tomei nota de algumas coisas que foram faladas. Assim que a gente receber o PDF, o João vai fazer as modificações conforme solicitado. Mais uma vez, muito obrigado, professor Gustavo. E agora eu passo a palavra ao Hudson, nosso colega aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica, para suas considerações. Obrigado, Hudson. Primeiro, eu queria agradecer o César e o João pelo convite. É uma satisfação muito grande ver o trabalho que o João fez. Eu acompanhei o trabalho de perto. Eu fico muito orgulhoso de ver o trabalho sendo feito com essa qualidade que o João está trazendo aqui hoje. Um cara que, primeiro, acima de tudo, né, ele se dispôs a fazer algo que o grupo tinha uma demanda. O meu grupo tinha uma demanda para fazer esse estudo, ele foi lá, encabeçou e fez.
E ele tem um protagonismo, assim, uma proatividade que é espetacular. Então, eu estou vendo que está sendo gravado aqui, até depois você pode aproveitar as correções do Gustavo, a gravação, para ver as correções do Gustavo também. E eu aproveito para deixar gravado aqui, né, o meu orgulho e satisfação de trabalhar com vocês dois aí, né, de ter participado, né, você que conduziu o trabalho, João, e de ter feito isso junto com o César, com o grupo aqui. Eu sei o tanto que você é ativo no grupo, ajuda, né, participa. Sempre que a gente tem as visitas, você está aqui para mostrar. E uma dessas visitas, contando um caso aqui, né, o pessoal falou assim, cara, a gente vai nos outros laboratórios aí, a gente vê o pessoal que gosta de fazer o que está fazendo, mas tem uma galerinha aí sua aí que, entre aspas, né, do grupo aqui, que tem uma paixão em fazer a coisa, e eu sinto isso aí no seu, João. Você percebe que você tem uma paixão muito grande, né, de fazer o que você faz. Isso aí é o começo de fazer uma coisa bem feita, ter prazer, né, gostar de fazer a coisa que está fazendo. Isso aí está muito claro em você, eu só tenho que te agradecer por isso, né? Agora, como banca, eu olho o seu trabalho de uma maneira bastante crítica, no sentido assim, crítica não é sempre negativa, né? Eu me pergunto, isso aqui é um trabalho de mestrado? Para mim, como banca, eu tenho que responder isso aqui, né? E a gente deixa documentado. Para mim, é um trabalho de mestrado, porque você tratou as questões fundamentais e, além de tudo, você trouxe uma novidade. Então, ele vai além de um trabalho de mestrado. É um trabalho de mestrado de excelente qualidade. Né? Daria até para você engatar um doutorado direto nisso aqui, sem problema nenhum. Passaria por um doutorado, ou quase um doutorado, o que você apresentou aqui. Eu já participei de várias bancas. Eu posso te dizer que sim, viu, cara? Um mestrado nível doutorado. Eu vi, né? Eu acompanhei a sua evolução pessoal, porque aqui a gente quer um documento que tem um mestrado, mas a gente também quer formar a gente. E aí eu estava falando da sua proatividade, eu vi essa evolução sua, às vezes parece ser um cara meio tímido, né? E essa evolução que você teve de conversar com o professor Leonardo, tá sempre conversando com o César, conversa comigo, então você venceu essas dificuldades e foi atrás você viu problemas e foi atrás de fazer, de resolver esses problemas, né? De fazer um documento que facilitasse o pessoal fazer uma medida eletroquímica de melhor qualidade. A gente tinha o problema de fazer os testes sobre pressão, você foi lá, achou um jeito de fazer, reduzindo temperatura, aumentando temperatura. Então, assim, tem uma evolução pessoal muito grande no que se refere à comunicação e no que se refere à proatividade, né? É impressionante a sua proatividade de fazer isso aí. Então, são os critérios que eu tenho para avaliar uma dissertação, o documento você vai deixar como é que essa pessoa evoluiu ao longo do caminho, a sua apresentação. Você, como você comentou aqui, você fez alguns vídeos, né, no grupo, eu vi várias coisas você apresentando, já vi você apresentando algumas vezes, e você tem evoluído. Concordo com o Gustavo que essa apresentação, você acabou dando foco, talvez para a parte que você está fazendo por último, e aí que você está gostando mais, né, que é essa parte das análises, da medida, né, de ensinar o pessoal a fazer a medida, que foi uma coisa que você que trouxe para o grupo, e você que fez, né, tudo saiu da sua cabeça aí. Claro que teve colegas que te ajudaram, mas foi uma coisa assim, vamos dizer assim, um filho, né? E a gente tem uma paixão muito grande pelo filhinho da gente. E tá claro isso aí. Então, você acabou mostrou muito mais isso do que os dados eletroquímicos sobre pressão, sobre baixa temperatura. Então, a apresentação foi muito boa, foi clara, né? Faltou, de repente, enaltecer mesmo o que tem maior valor científico. Né, que de fato aquelas análises sobre pressão e temperatura, mas foi muito boa a sua apresentação. A qualidade da escrita, no que se refere aos artigos científicos, né, ele é escrito por muitas mãos, então, muitas mentes, né? Então, ali, o texto está excelente, está excelente. Aí, as partes iniciais, outras partes que, vamos dizer assim, foi só você que fez, estão muito boas. Isso dá para mostrar, dá para ver que você escreve bem, e quando chega na minha mão, por exemplo, um documento seu, né? Eu sei que já foi revisado e tal, e aí às vezes nem sempre eu sou o primeiro a olhar o trabalho, né? Eu não tenho certeza se eu sou ou não, mas ele já está um texto bem escrito, né?
Então, fica claro que quando você escreve esses pedaços que é de sua autoria mesmo, você sabe escrever. Isso daí é fundamental, né? O mestrado, o aluno tem que saber ler e tem que saber escrever. Eu acho que você fez o texto, né? O legado seu aqui, muito bacana. Fez tudo em língua inglesa, vai ter uma repercussão muito maior, né? Vai para além do grupo de pesquisa aqui que trabalha, ou para o Brasil, que vai trabalhar em português, né? Qualidade dos resultados. Resultados muito bonitos do ponto de vista científico. E, cara, você faz um negócio que eu acho fantástico, né? A qualidade das imagens, você pegou essa coisa que o grupo faz e transformou ali numa coisa sua também. As imagens lindíssimas, né? Não só o resultado bacana, curioso, interessante, né? A gente vê lá, quanto mais você vai apertando o capacitor, ele vai funcionando melhor. Você mostrou isso pra gente, mas até quando? Você vai até o infinito? Não, depois certa pressão que você coloca ali, ele começa a funcionar pior. Então tem um ponto de máximo aí que você mostrou, isso é muito bonito. Ajuda o grupo a entender, até na hora do pessoal montar módulos, então, de compactar as células, a gente vai ter que trabalhar com pressão, né? Isso muito, muito bacana. E claro, né, a figura que você mostra isso daí está com uma qualidade excelente. Por isso foi publicado em revista de fator de impacto 10. E isso daí me deixa mais tranquilo também como banca aqui, né, não sou eu e o Gustavo que estamos falando que o seu trabalho é legal, né? Já teve uma comunidade científica internacional de revisores que olharam lá seus artigos aí, né? E eles aprovaram ele, né? Esse artigo de pressão. E de outro de temperatura, né? Até tem um outro aí que você estava fazendo, que você tinha mandado para Advanced Functional Materials, né? Eu não sei que pé que isso aí parou. Ele avançou ou não? Esse de compressão eu mandei para a Advanced N de Materials. Aí o revisor pediu para fazer uns experimentos com absorção de gás carbônico. Aí eu pedi para uma professora da França. Aí eu mandei as amostras, ela fez e tá para mandar as discussões. Aí eu vou retornar para o revisor de lá. Uhum. Isso daí é outra coisa, né? Você busca uma revista de fator de impacto mais elevado, de maior prestígio, né? Às vezes pergunto para o Gustavo, eles mandaram um artigo que demorou quase 3 anos, 2 anos aí para publicar. Assim, vai e volta, né? E as revistas são exigentes. E eu acho que você está certo, você está no começo de carreira, terminando o mestrado hoje aqui, né? Espero que saia tudo bem. Mas você tem que ser arrojado mesmo, né? Você já é protagonista, você tem esse papel de liderança, tem que ser arrojado, tem que buscar revistas que é fator de impacto 20, 30, e você está fazendo certo. Eu acho que tá. Isso aí, não há problema nenhum de esperar mais tempo, né? Afinal de contas, esse artigo, essa publicação vai ser útil para você quando você terminou o doutorado, vai prestar um concurso, né? Aí a banca lá do concurso, ou você vai buscar um emprego de pesquisador numa empresa, você vai ver o que você publicou, onde você publicou, né? Muita gente fica contando artigo, publicou 10 artigos, mas aonde, né? Se o cara tem um pouquinho mais de refinamento científico, ele vai se perguntar, não interessa 15 artigos publicados, interessa onde que ele publicou, qual é o público, né? Qual é a capacidade desse pesquisador de convencimento da comunidade científica que aquilo que ele fez é muito bom. Né? Hudson. Oi, vai lá. Só para completando, foram um pouquinho mais de 3 anos, João. Foram dois só de conseguir os resultados, né, e organizar o trabalho, e 1 ano inteiro só para aceitar. Foram 3 idas e vindas. Você manda, aí volta com review, aí você manda de novo, volta com review, manda de novo, volta com review, e manda de novo, aí foi aceito. Então, é uma experiência bem interessante também, né? Bem diferente de outras revistas, que não é tão... Às vezes, não é. Aí foram, acho que 4 ou 5 revisores. Então, é normal. É normal ser assim. Convencer tudo isso aí de gente, né? Então. É difícil. Difícil. Não, mas parabéns. O artigo excepcional. Inclusive, está na foto do Gustavo. Eles não só fizeram o artigo, como foram capa da revista. Top demais. Parabéns aí, ó. Essa fotinha que tá aqui
Então, essa fotinha aí, deixa eu colocar a fotinha de novo aqui. Então, porque isso também vai do que o professor Hudson estava falando, né? Que é essa questão de você se preocupar com as imagens que você coloca, com essa, né? A gente vê que os seus gráficos estão muito bacanas também, mas também essas partes de graphical abstract, e, né, a gente tem também colocado isso como meta aí de, né, para alguns alunos, e essas capas, essa parte do que quem tem feito são os próprios alunos, né? Então, isso é bacana também disseminar isso, essa importância, né? Que a gente vê que muitas vezes no Brasil o pessoal não se importa tanto, mas quando a gente vai para fora, tem uma pressão grande para fazer isso aí, e para divulgar mesmo o trabalho, e colocar. Enfim, só, desculpa me intrometendo aí no meio, Hudson, só aproveitando o gancho aí que você colocou. Não, eu que te agradeço, Gustavo, para reforçar o ponto, né? Tem outros colegas assistindo, né? E eu acho que é legal, né? Reforçar isso daí, porque custa tempo. E aí algumas pessoas avaliam a coisa do jeito torto, assim, né? Tipo, quantos artigos você tem publicado? Não é essa a pergunta. Legal, é bom você ter números, mas o mais importante de tudo é a qualidade. E aí o João está colocando artigos aí. Foram dois, João, na Journal Chemistry, Journal Energy Chemistry. Foram dois que você publicou lá ou não? Não, foi só um. Foi só um, né? Primeiro Outro, autor, sim. isso, o outro acho que é o segundo autor, né? Sim. Que é no Journal Energy Storage, né? Batteries e Supercaps. Aí tem outro que é no Energy Storage. E tá aqui lá, que foi capa da revista também, né? Foi o do Ragone. Do Ragone, né? Não, então é excepcional, cara. Não é só a figura que é bonita, né? Você tem que ter um apelo aí científico e o artigo tem que estar bem escrito, né? Bom, mas é isso aí. Voltando para a minha listinha de coisas que eu acho fundamental para um trabalho, uma banca, né? Falei das imagens, falei das publicações, acho que tem que ter publicação em revista, porque de alguma forma teve um financiamento público, né? Do seu estudo, né? Você não só estudou, mas recebeu para estudar. Então, um país como o nosso, que tem tanta gente com dificuldades financeiras, receber para estudar é um privilégio. E você fez, eu fico feliz de falar aqui nessa banca que esse investimento não foi perdido, né? Acontece de algumas pessoas, alguns investimentos serem errados. Nós, como gestores de recurso público, eu fico feliz de ver que o recurso investido na sua formação realmente causou uma diferença para você e você deu vazão naquelas coisas que você trabalhou, né? E que, por sinal, outra coisa que eu avalio aqui é sim, uma coisa é você conhecer a pessoa no laboratório, outra coisa é o documento que ela entrega, dá a impressão que a pessoa trabalhou bastante. Então, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa trabalhar de fato bastante e ter uma maior dificuldade para escrever e não consegue colocar aquelas coisas que ela fez, trabalhou para caramba, não consegue colocar no texto. O seu não. Eu sei que você trabalhou para caramba, eu vi você parando várias horas lá. E o texto, o documento que você entrega, ele dá satisfação, porque ele também mostra isso, e tem muita coisa lá dentro, né? Então, essa é outra não foi extensivo demais, mas dá a impressão lá que você trabalhou bastante, tá bom? Eu acho que é pela primeira vez que a gente tem um trabalho sendo feito, né, do ponto de vista técnico, de capacitor, supercapacitor, sendo comprimido ou reduzindo temperatura no Brasil. Né? A gente já viu isso na literatura, algum trabalho, algum outro, mas no Brasil é a primeira vez, né? Então, com certeza é uma novidade e esse trabalho que você trouxe, muito bem feito. Agora, vamos fazer uma perguntinha para você, né? Como é que você entende, né, o capacitor? Como é que você entende o supercapacitor? Como é que você acha que ele funciona? Se fosse para você explicar para sua avó, para uma pessoa leiga, né, vamos dizer assim, no assunto, e rapidinho ali, como é que você explicaria para ela, como é que o supercapacitor armazena carga? Eu ia falar que ele armazena carga a partir do campo elétrico. E um supercapacitor, se a gente fosse pegar um paralelo,
para explicar de forma bem didática, eu falaria que ele usa um princípio eletrostático. E esse princípio eletrostático é aquele mesmo que quando a gente encosta no carro, a gente toma um choquinho. A diferença é que a gente pega aquele princípio do choquinho que a gente toma no carro para armazenar energia num dispositivo. E por que você usa água lá dentro dele, ou um solvente orgânico? Aí a diferença de um supercapacitor, um capacitor normal. Ele armazena energia pelo campo elétrico e a capacitância é dada pela razão da área, ele depende da área, da distância entre as placas, do material que a gente está usando e da permissividade do vácuo. A diferença é que no supercapacitor, a nossa área, ela não é a área geométrica das placas paralelas. Ela é uma área muito maior porque ela é um sistema poroso. Então, se a gente calcula a área do material poroso, que ele tem vários picos e vales, essa área superficial é muito maior. E aí, por que a gente usa água e não, igual no capacitor, que a gente usa uma folha, uma mica, um isolante? Porque, como a área superficial é muito, apesar da área superficial ser muito grande, ela tem uma estrutura muito pequena. Então, a gente usa água para fazer com que, da mesma forma que a gente faz no capacitor, que a gente tem um isolante, no supercapacitor a gente tem a água, ela faz o papel do isolante. Então, aquela interação do eletrodo com a água, com as moléculas de água, na escala de micro, de nano, faz com que a gente tenha uma capacitância muito maior, porque a interação do eletrodo com o íon, ela acontece na escala menor, mas essa área superficial é muito maior. E aí, no capacitor, no supercapacitor, a gente usa água, porque se a gente fosse utilizar, por exemplo, um isolante comum, como um papel, a gente ia conseguir aproveitar todo o potencial dessa área geométrica do eletrodo, que é muito grande. Esse isolante aí, a água, ele é um isolante especial ou ele é um isolante comum? Assim, vamos dizer, dentro da classe de isolante você tem vários tipos, né? Por que esse isolante é especial? Quando você aplica o campo elétrico, o que acontece nele? A gente usa um eletrólito que, por exemplo, o que a gente usa no trabalho, que é perclorato de sódio. A gente tem um cátion e um ânion, que é uma carga positiva e uma carga negativa, que ele está disperso na água. Essa água é deionizada, porque ela não pode conduzir energia. A gente tem que se preocupar com o cátion e com o ânion. E aí, quando a gente polariza a placa, o ânion acessa o eletrodo negativo e o cátion vai para o eletrodo negativo. Aí, esse eletrólito que a gente usa, quando a gente aplica um campo elétrico, essas moléculas se polarizam e vão em direção aos poros. E aí, quando esse íon acessa o poro, tem a formação da dupla camada elétrica. Então, peraí, vamos lá, eu apliquei um potencial negativo. Aí eu tenho o sódio mais na solução. É só o sódio mais que encosta no eletrodo? Por que não forma tipo um sódio metálico ali? Tipo, faz uma eletrodeposição de sódio metálico. Tá, tem um eletrodo positivo. Aí a gente vai ter uma carga negativa porque os opostos vão se atrair. Uhum. Acontece só processos em supercapacitores, acontece só os processos de adsorção, que é o íon só acessando o poro. E aí não vai ter um filme ou uma camada ali com outros compostos. Mas se tiver vários, por exemplo, você colocou negativo aqui, e só começa a vir o Na mais aqui encostado, o Na mais com o Na mais, ele vai formar uma ligação metálica. Se você começar a grudar um monte de Na mais aqui, você forma um metal aqui em cima. Entendeu? Os Na mais entre Na mais, eles vão se juntar. Por que não forma um metal lá? A gente sabe que não forma. Né? Por que não forma? Quem que está junto com o eletrólito? Porque tem a molécula de água que ela faz com que não corram que não tenha só esse filme só de Na, mas quando você tem um eletrodo negativo, não tem a só absorção de ânion, por exemplo.
tem de cânion e de cátion. E aí não tem como ter uma liga porque você tem o ânion que está evitando de ter só a formação de um íon específico na superfície. Viu, César? Falei para você que ele era fera pra caramba. Muito fera, João. Nem Parabéns. fale, cara. Mandou bem pra caramba. Explicou tudo. Rasgou. Para mim, estou satisfeito. Só tem A que dar sua avó também deveria ficar contente, cara. a minha avó parou de entender o que estava acontecendo depois de um tempo que ela acho que ela deu uma cochilada na cadeira. Ela desistiu. Mas aqui ele começou a mandar tão bem que eu continuei. Não, mas a parte da descarga elétrica eu achei legal. No comecinho, assim, já começou bem. Eu agradeço imensamente o convite, é uma satisfação muito grande ter participado dessa banca e retorno a palavra ao César. Bom, a gente que agradece, Hudson. Antes da banca se reunir, eu quero abrir para as pessoas, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Alfredo, a professora Gisele, enfim, todo o pessoal que está aqui assistindo, se alguém quer fazer alguma pergunta. Podemos prosseguir. Eu vou propor para a banca, eu vou colocar um link. Oi, Alfredo. Só dar os parabéns ao candidato, ao pessoal da banca. O trabalho está excelente, muito bom. Obrigado. A gente que agradece, Alfredo. Eu vou passar um link para o pessoal. Cadê aqui? Passar um link. Para passar um link, para a gente fazer a reunião da banca. Vamos ver se eu consigo passar o link aqui. Dá para mandar. O pessoal da banca, eu passei um link aqui como fala, no chat. Se a gente puder entrar para fazer a nossa reuniãozinha, depois a gente deixa o pessoal esperando aqui, daqui a pouco a gente volta. Pode ser? Pode ser. Espero que se a gente sair, a sala não caia, mas quem abriu foi o João, né, João? Foi. Então tá bom. Tem que sair da sala do César, senão Tá bom. o microfone fica aberto nas duas. Né? A gente já volta. Acho que não precisa sair. Não? Acho que dá para deixar o microfone desligado numa e aberto na outra. É melhor. Isso funciona.
Pronto, voltamos. A banca já está toda presente? Gustavo, Tamo aí. Hudson está aí. Então, a banca considerou o trabalho excepcional e a gente dá os parabéns para o nosso mais novo mestre, João Pedro Aguiar dos Santos, pelo trabalho espetacular que você fez. Para a gente foi um prazer ter lido o seu trabalho, para mim, e foi assim, muito legal ser o seu orientador, assim como para o Hudson, que é quem merece a maior parte dos elogios aqui pela condução do Não, é o João que merece. trabalho no laboratório. Ele é que fez, eu não fiz nada. Ah, bom, com, assim, o suporte do... João, o seu trabalho é muito legal. Tá? A gente, assim, a opinião dos professores com relação ao seu comportamento no laboratório, a forma com que você estudou e conduziu o seu trabalho, é um motivo de muita satisfação para a gente. Tá? Então, assim, é muito legal, não é só porque hoje é o dia da sua defesa, mas é por causa da forma com que você encara o seu trabalho profissional. Isso é muito legal. Tá? Você está realmente no caminho certo e a gente consegue visualizar um futuro profissional espetacular, de muito sucesso para você. Tá? Esse caminho que você está é o caminho correto mesmo. Então a gente deixa aqui os nossos parabéns e vamos seguir em frente. A banca quer acrescentar alguma coisa? É isso Não, aí, né? só dar os parabéns, João, pelo seu trabalho aí, pela sua garra de ir atrás, conseguir todos esses resultados, ser ousado, que nem o professor Hudson colocou, que é fundamental, a gente precisa ter, né? Porque o não a gente encontra muito pela vida, né? Mas tem que tentando, até que a coisa começa a dar certo e a gente vai achando o nosso caminho. Então, é isso mesmo, que nem o professor César colocou, você está no caminho certo. Muito bem. Parabéns, João. Então, para encerrar a nossa defesa, a gente não tem um brinde, mas tem um café, como se costuma fazer. Muito bem. Eu tenho aqui. Ok, gente. Então, declaro encerrada a nossa sessão de defesa da dissertação do João Pedro Aguiar dos Santos, nosso mais novo mestre. Agora nós vamos encaminhar as modificações que foram solicitadas pela banca, entregar o exemplar no prazo que a CPG pede e a documentação para homologação da dissertação. Muito obrigado a todos e a gente se fala, então. Podemos encerrar a gravação. Parabéns. Obrigado. Obrigado por todos, pela ajuda, por estarem aqui. Eu vou usar eu escutei todas as sugestões, todo o feedback que vocês me deram e eu espero continuar nesse caminho durante o doutorado e melhorar ainda mais para um dia conseguir ser um professor e fazer por merecer todo esse tempo que eu tive aqui me preparando para continuar, para dar aula, para continuar fazendo pesquisa. Eu acho que eu estou no lugar onde eu gostaria de estar e é muito bom saber que tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu tive, eu estava no caminho certo e que agradecer a todos que estiveram aqui e a vocês por terem me ajudado. Sem vocês eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E é isso. Muito bem. Obrigado, João. Por nada. É isso. É isso aí, colegas. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Aproveite aí, João, o dia. Vou Boa semana para aproveitar. os colegas. João, desliga a gravação agora para gente. Ah. Onde que... Ah, aqui.